Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, rapaz. Olha só, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Satisfação de estar de volta com você ao vivo. Mais um programa Opinião na sua TV Pantanal. Como é que vão as coisas? Como é que foi o dia? Quente, né? Tá sendo quente demais, rapaz. Não sei onde vai parar com esse negócio, não. Todo dia parece que um dia é mais quente do que o outro. Mas enfim, é Cuiabrasa. A gente está aqui e sobrevivendo ao calor cuiabano, que a cada ano fica mais intenso. O Opinião está aqui, está no ar, não é? Hoje aposto meu xará, Paulo Farias, que agora vem na condição de... Ele vem aqui na condição de representante lá da nossa controladoria, mais especialmente como secretário controlador-geral, ou controlador-geral, como você queira. A gente já teve aqui em ocasiões anteriores o controlador-geral falando conosco e o Paulo Farias vem pela primeira vez aqui, não é? Para falarmos também dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa CGE, aqui no estado de Mato Grosso. Tem muitos assuntos importantes, tem novidades, fique bem atento porque a gente vai estar aqui destrinchando alguns assuntos, Lorenberg e eu, e é claro, você que acompanha ao nosso programa sempre. A propósito, caso tenha alguma dúvida, você pode interagir conosco, deve, 999322529, está aí embaixinho na tela para você mandar por texto alguma pergunta, sugestão, ou enfim, que você queira fazer aqui ao nosso convidado desta noite. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, grande verdade, então, eu sempre falo, você que acompanha a Opinião pelo canal 22, obrigado pela companhia. Para você que acompanha também pela página no Facebook da TV Pantanal, muito obrigado também, viu? Mesmo que ocorre com você que assiste ao programa Opinião em qualquer canto do mundo pelo site www.gazetadigital.com.br. Controlador, muito bom tê-lo aqui, viu? Pela primeira vez, que eu sempre falo que seja a primeira de uma série de outras tantas que assuntos eu sei que a gente tem muito. Eu já gostaria de abordar, rapaz, porque assim, a lei que fez aniversário agora de anticorrupção, 10 anos, o tempo voa, né? Parece que era ontem que falávamos disso, já se passaram 10 anos. E o mais importante é que o nosso estado de Mato Grosso, felizmente, ele figura ali entre os 3 que vem cumprindo, que vem aplicando essa lei de tamanha importância para o bom desenvolvimento das coisas, da gestão pública, não é? Quando não se tem corrupção, a possibilidade de o serviço ao povo, à população aparecer lá na ponta, ela é mensurável, né? Ela é muito maior. Eu gostaria que o senhor já falasse nessa abertura sobre essa marca dos 10 anos e mais especialmente a gente, quando eu falo a gente, o Estado está aí entre os 3 que vem cumprindo essa lei. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos assistem. Para nós da Controladoria Geral do Estado é motivo de orgulho figurar entre os três estados que mais aplicam a lei de forma efetiva. A lei anticorrupção é uma lei de 2013. Antes dessa lei, nós não tínhamos a possibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas, apenas pessoas físicas, e ela trouxe um avanço nesse sentido, porque nós não conseguíamos, por exemplo, a gente não conseguia responsabilizá-la de forma objetiva quando ela cometia atos de fraude e de corrupção contra a administração pública e ia contra o CPF ali dos proprietários da empresa. Essa lei ela chega em 2013, ela traz essa possibilidade de se responsabilizar de forma objetiva as empresas, as pessoas jurídicas envolvidas em atos de fraude e de corrupção. Em Mato Grosso, nós regulamentamos
em 2016, por meio do decreto 522, e no dia 1º agora de agosto ela fez 10 anos de vigência. O Conselho Nacional de Controle Interno, que é o Conselho Nacional no qual nós fazemos parte, eles fizeram um levantamento e elencaram 3 estados que mais efetivamente aplicam essa lei. Espírito Santo, em maior número de processos, depois vem Mato Grosso e em seguida Minas Gerais. A Minas, então, Minas é a terceira, né? A terceira. Uhum. Na minha colocação que estava como segundo. E isso que faz o levantamento aí é aquele conselho lá, como é que é o nome? CONASSE. CONASSE. Conselho Nacional de Controle Interno. E ele que faz esse... Ele que faz esse levantamento. É a instituição, né, que representa todas as unidades de controle interno do país. Hoje nós temos lá 27 controladorias gerais do Estado e mais alguns municípios que fazem parte do Conselho Nacional. Quando ele é bem avaliado, um Estado é bem avaliado, significa dizer que ele concluiu aquele processo administrativo, todo ele, que é feito levantamento, né? Acho que os critérios que a instituição, né, que é o CONASSE que você disse aí, sim, deve ter usado, é que quando ele identifica que aquele determinado Estado concluiu o processo administrativo de responsabilização, é que ele avalia, isso aí está positivo, isso aí conseguiu. O que ele avalia? Ele avalia a instauração, a instrução do processo e a conclusão dos processos. Né? Então, Mato Grosso hoje em números, vamos falar sobre números. Desde 2016, nós já instauramos mais de 61 processos administrativos de responsabilização, que é o nome desse processo com relação a pessoas jurídicas. O que 16? 2016? Não 2016 é um ano de regulamentação da lei federal em âmbito estadual. Né? Nós temos a Lei 12.846, que é a lei anticorrupção, que ela foi publicada ali em 2013, e no estado a gente regulamenta ela em 2016. 3 anos depois, né? E de lá para cá foram quantos que você falou mesmo? 61 processos instaurados. Desses, envolvendo cerca de 240 empresas. Foram aplicadas multas equivalentes hoje a 200 milhões de reais e nós já firmamos acordos de leniência da ordem de mais de 1 bilhão de reais. Esses acordos de leniência, que são acordos ali firmados com as empresas para devolver esse dinheiro, eles voltaram de forma efetiva para a sociedade. Nós temos exemplos, por exemplo, de construção de escolas, lá em Barão de Melgaço. A gente tem valores investidos no próprio Hospital Central. 1 bi, de 2016 para cá. 1 bilhão de reais. Leniência é como se fosse a delação premiada, mas só com uma pessoa jurídica, não é? Exatamente. Bom, vamos Lourenberg para a conversa, tem muito assunto aqui, senão a gente fica só nós dois aqui, aí ele fica zangado comigo. Não, depois, por favor. E ele fica zangado, ele vai lá falar para o Dorileu, fica, sabe, fica uma coisa assim horrível. Então, Dorileu, por favor, meu caríssimo. Eu fico aprendendo. Mas, secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, para nós, enriquece o nosso programa, o nosso bate-papo, e o amigo telespectador é bom também para ele, porque ele passa a aprender um pouco mais do que serve a Controladoria Geral do Estado. Né? A imensa maioria das pessoas não tem a menor noção. E aí, secretário, eu tenho aqui uns 3 ou 4 assuntos, muito mais voltado para a própria Controladoria, até para que o amigo telespectador possa entender melhor a importância dessa CGE para o Estado. Tá? Então, a primeira delas, eu vou trazer alguns dados. Se esses dados não baterem, por favor, me corrija sempre. Sempre. Porque quem ganha é o amigo telespectador. A Controladoria Geral do Estado é o órgão de controle interno do Poder Executivo, responsável pelas funções de ouvidoria, auditoria, controle e corregedoria. Com relação ao controle interno, existem 2 tipos, o administrativo e o avaliativo. O avaliativo é o controle interno, avaliativo, que é exatamente a responsabilidade da CGE. E é exatamente aí que está minhas 2 perguntas, secretário, muito mais com pedido de reflexão para que o amigo telespectador possa entender. A primeira pergunta é exatamente o seguinte.
É esse mesmo o controle interno avaliativo, que é o papel de responsabilidade da CGE? É esse mesmo? Se é esse mesmo, secretário, a CGE é um órgão de Estado ou de governo? Uma outra questão, se é de Estado, qual a participação dos integrantes da CGE na escolha do seu chefe, do seu secretário da CGE? Só para que o amigo possa entender melhor. Claro, vamos. O senhor foi certíssimo na colocação sobre as nossas áreas de negócio, né? Então, a CGE hoje ela possui 3 áreas de negócio, basicamente. Nós temos lá a área de negócio de auditoria e controle. Nós temos a área de corregedoria. A área de corregedoria é a que faz as investigações e processamentos de condutas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E nossa área de ouvidoria e de transparência. Ouvidoria que recebe reclamações, denúncias, sugestões do cidadão, e de transparência que nós atuamos mostrando tudo aquilo que o governo tem feito, né? Tudo aquilo que o governo tem feito. A área de auditoria, que eu acho que essa questão avaliativa que você pegou foi justamente muito próxima da área de auditoria, né? Então, quando a gente fala em auditoria, se nós formos falar em termos conceituais, a auditoria ela é um serviço prestado em 2 partes. Uma área que é consultoria e outra avaliação. A avaliação é essa questão avaliativa que o senhor está dizendo, e o controle administrativo e avaliativo. O controle administrativo é o controle feito pelos próprios gestores, né, pelos próprios gestores públicos ali, que estão no dia a dia. Quando ele faz uma contratação, que ele usa um checklist ali para verificar se ele fez tudo corretamente, ele está fazendo um controle administrativo. Esse controle avaliativo ao qual o senhor refere é, de fato, um serviço de auditoria, que é avaliar se o que foi feito pelo gestor está de acordo com o que a norma diz, né? Então, sim, nós somos um órgão que faz avaliação e consultoria na área de auditoria. Com relação a ser um órgão de Estado ou um órgão de governo, a CGE é um órgão de Estado. Ela está prevista na Constituição Estadual, no artigo 52 da Constituição Estadual, que é decorrente do artigo 74 da Constituição Federal. Então, nós somos um órgão de Estado que estamos inseridos, sim, dentro do Poder Executivo Estadual. Com relação à escolha do Controlador-Geral do Estado, a escolha do Controlador-Geral do Estado hoje, ela necessariamente passa por um auditor do Estado. Eu sou um auditor do Estado desde 2017, assim como o senhor disse antes de começarmos aqui o programa, e essa escolha hoje é feita por livre escolha do governador. Então, os integrantes da CGE, só para que o amigo telespectador possa entender, não tem nenhuma participação nessa escolha. É isso que o senhor está dizendo? Não existe participação dos servidores nessa escolha. Já que nós temos essa confirmação de que trata-se de um órgão de Estado e não de governo, eu gostaria muito que o controlador, Paulo Farias, fizesse aqui uma avaliação dentro dos limites do que é possível da atuação nessa situação que tem havido aí, foi até notícia do jornal A Gazeta nos últimos dias, de possíveis irregularidades na Secretaria de Estado de Saúde. Como que funciona isso? Como que as coisas são apuradas? Quais são os procedimentos? O que o senhor pode dizer a respeito disso? O trabalho de avaliação na Secretaria de Saúde ele é realizado como é realizado o trabalho de avaliação em qualquer outra secretaria. Nossa equipe é uma equipe técnica em que nós temos ali requisitos e que a gente compara com a situação encontrada. Especificamente com as notícias que saíram com relação à Secretaria de Estado de Saúde, elas foram objetos, você se refere à Operação Espelho? Sim, Espelho. A CGE ela elaborou 2 relatórios, né, em cumprimento a uma decisão judicial do juiz titular do Núcleo de Inquéritos Policiais. Esses 2 relatórios eles estão no inquérito, né, eles dizem respeito a 8 empresas envolvidas nesse caso da Operação Espelho. E esses relatórios, hoje eles tramitam em sigilo. Então, nesse sentido, a gente não pode detalhar... Por isso que eu pedi para dentro das suas limitações. Claro. Uhum. Apesar disso, grande parte dele já se encontra na mídia, né? Uhum. Mas a gente, por sigilo profissional, nós não comentamos a respeito dele.
mas a gente atua na SES como a gente atua em qualquer outro órgão. De forma livre, de forma sem nenhum tipo... Totalmente independente. Independente. Independência é bom frisar isso porque as pessoas pensam, nem o Lorenberg foi muito feliz nessa colocação de trazer às claras esse papel aí e inclusive trazer essa afirmação vinda do senhor, confirmada pelo senhor, de que é um órgão de Estado, para que as pessoas que estejam em casa, não, mas é um órgão do governo, ele pode ali fazer as hipotéticas intervenções, e não é assim, lá vocês têm liberdade para agir. Sim. São dois atributos que a gente precisa deixar claro. O primeiro atributo, que é o atributo da independência, o atributo da independência ele é institucional, ele pertence à CGE. A CGE é um órgão que atua de forma independente. Não há pressões externas para definir quais tipos de trabalho a gente faz, né? Então, no início do ano, nós fazemos um planejamento anual de auditoria e a gente executa esse planejamento. O outro atributo é da objetividade. Cada auditor ele é definido para fazer um determinado tipo de trabalho e ele faz aquilo ali de forma objetiva, seguindo o planejamento institucional. Eu acho que é preciso ficar claro que há 2 semanas atrás, a gente estava, por causa dos trabalhos que nós fazíamos na intervenção, de que nós tínhamos um lado do outro, agora a gente está porque a gente fez na SES. Isso eu acho que só reforça o trabalho técnico e independente da CGE. A gente atua de forma independente. E é positivo, né? Porque você está num lado e está no outro, quer dizer, ninguém pode te acusar de nada, né? Falar que você está de um lado ou de outro. O auditor, ele sempre... existe um ditado que fala o seguinte... Uma mentira falada para o auditor. Seja bem-vindo e o volte sempre. Que nunca se aplica ao auditor. Tem gente que não gosta mesmo disso, não. Mas precisamos mudar isso. É lento, né, a coisa para mudar, mas muda. Um dia muda. Não muda. Nós estamos nesse caminho da mudança. Nós temos empreendido medidas para fazer essa mudança. Ah, é? Sim, seguindo padrões internacionais, inclusive. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, então. Vamos, sim. Lorenberg. Secretário, tem um item aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. O senhor já atuou em vários projetos na CGE. E um deles é o que reformulou a metodologia de avaliação dos controles internos dos órgãos estaduais. E é exatamente aí que eu gostaria que o senhor elencasse apenas. Quando o senhor entrou em 2017, como era, e agora com essa mudança, com essa reformulação da metodologia, um item só, o que mudou para que o amigo telespectador possa entender esse projeto de reformulação da metodologia de avaliação. Se o senhor puder me explicar melhor, o senhor está falando da mudança de atuação da CGE como órgão agora ou da mudança operacional o que se das tinha avaliações? Em 2017, quando o senhor entrou, e aí o senhor participou desse projeto de reformulação da metodologia dentro da CGE. Então, o que existia antes e com esse projeto mudou e hoje você tem uma outra metodologia? Em todos os sentidos, inclusive tecnológico e O senhor entendeu? Entendi sim. Professor, eu acho que a gente não pode falar de uma mudança, mas de um aperfeiçoamento. Eu acho que a melhor palavra é isso. A CGE é uma instituição que já existe há 44 anos. A CGE foi criada em 1979 e todos pelos que lá passaram deixaram a sua contribuição. E é assim que eu tenho feito nessa minha passagem atual. Há um esforço de toda a controladoria, de todos os auditores, de profissionalização, de transformar a instituição em uma instituição que consiga entregar resultados que não dependa de trabalhos individuais, que não dependa do meu trabalho, mas que todos consigam fazer da mesma forma. E nesse sentido, nós adotamos um modelo internacional criado por um instituto chamado Instituto dos Auditores Internos. É um instituto internacional. Ele criou uma metodologia em conjunto com o Banco Mundial. Ele criou essa estruturação, chama-se IACM, é o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, e a gente vem seguindo. Então, o que a gente fez lá em 2017, o que a gente continuou em 2017, que eu acho que a palavra mais adequada é essa, foi justamente trazer isso para processos de trabalho. Lá em 2017, por exemplo, nós não tínhamos um manual de auditoria. O que é um manual de auditoria? Diz como a auditoria deve ser feita. Independente de quem vai fazer aquela auditoria, ele tem que seguir aqueles processos de trabalho. Em 2017, a gente fez parte do grupo de trabalho que elaborou esse manual, e então hoje a gente tem um processo de trabalho muito bem definido. Muito bem.
Olha só, vamos para o primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos aqui hoje, entrevista bastante interessante, não é? Que é com Paulo Farias, que é o controlador geral aqui do estado de Mato Grosso. A gente vai para o intervalo, mas volta, é coisa bem rápida. Antes, porém, contudo, todavia, tem um recado. E esse recado é da Maxlog, um recado muito importante para você que está em dúvida aí sobre um local para armazenar e estocar minhas mercadorias. Maxlog. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Estou olhando aqui as nossas notícias do Gazeta Digital, que é quem a gente vai chamar agora. Estamos entrevistando aqui o Paulo Farias, não é? Controlador geral do estado de Mato Grosso. Antes de seguirmos com o nosso bate-papo, vamos para as notícias do GD, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você sabia que... Você sabia antes... Olha lá, ó. Sabia que agora não temos mais só a Janaína de deputada, né? Agora tem mudança aí, rapaz. Porque 3 deputados estaduais se licenciaram dos seus respectivos mandatos para cumprir o chamado acordo de rodízio entre os partidos em benefício dos suplentes. Parlamentares Cláudio Ferreira, que é do PTB, Faisal Calil, do Cidadania, e Carlos Avalone, do PSDB, saem por 121 dias a partir desta quarta-feira, dia 9. Então, e nas vagas assumiram já Francisco Guarnieri, do PTB, Sheila Cleners dos Santos e também Adenilson Rocha, ambos do PSDB. Eles terão cerca de 3 meses aí para representar suas regiões lá no Legislativo, né? O Chico Guarnieri teve 10.134 votos nas eleições do ano passado e assume a vaga de Cláudio Ferreira, que está de saída do PTB. Ele é o primeiro suplente da chapa da sigla. Já Adenilson Rocha é o segundo suplente da chapa da Federação PSDB Cidadania e obteve 19.800 votos. Ele fica na cadeira de Faisal Calil, que já havia se licenciado no primeiro semestre para contemplar outro suplente. E a Sheila Cleners assumiu a vaga de Avalone. Ela teve 4.345 votos. Antes de tomar posse, Avalone defendeu maior participação das mulheres na política e incentivou que Sheila aceite disputar uma vaga de vereadora em Cuiabá nas eleições do ano que vem. E após a posse, ela foi a primeira a usar a tribuna lá do Parlamento Estadual para discursar. A Sheila se apresentou destacando que é servidora pública do Estado
e agradeceu a Avalone pelo convite de disputar a eleição do ano que vem, né? Não, do ano passado. Agradeceu pelo ano passado, né? E também de ter feito o convite aí para o ano que vem, para disputar, né? E agradeceu também por ter concedido espaço para que ela exercesse a função de deputada. Uma outra notícia aí que o deputado federal Juarez Costa, do MDB, sinaliza a manutenção do ex-deputado federal Carlos Bezerra, do MDB, à frente da sigla do Estado por mais 2 anos. A divergência está na composição da chapa envolvendo a deputada estadual Janaína Riva, também do mesmo partido. De acordo com Juarez, a ideia é dar mais uma gestão para Bezerra concluir o seu ciclo vitorioso dentro do partido, já que não conseguiu se reeleger deputado federal no ano passado. Aí a Janaína diz, o Bezerra tem 50 anos no partido, tem sua história e ele precisa de mais 2 anos para fechar a sua história, encerrar e depois ser presidente de honra. Esse cara é a história, fecha aspas, disse ela. E uma última notícia que a gente separou para você aqui, o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracat, do MDB, preferiu não polemizar em cima da possível candidatura da deputada federal Coronel Fernanda à prefeitura da cidade. Em entrevista ao Gazeta Digital nesta quarta-feira, dia 9, o chefe do executivo lá de Várzea Grande disse que tem outras pautas mais importantes para se preocupar, como, por exemplo, a solução do histórico problema da falta d'água lá no município. Gazeta Digital, rapaz, cheio, recheado de notícias para você aí se inteirar da coisa, ficar muito mais atento a par do que está acontecendo em todos os âmbitos aí, político, de polícia, não é? E economia, enfim, www.gazetadigital.com.br. Até porque, Lorenberg, se o Calil não resolver a questão da água, aí ele já dá mais um pano para manga aí para o cara, quem seja Fernanda, quem quer que seja, vir na garganta dele no ano que vem, já que ele, em tese, é candidato à reeleição, né? Então, ele está certo de não polemizar, penso eu, mas ele tem que ficar esperto, porque por mais que a aprovação dele esteja boa, se essa questão da água não for resolvida, esse vai ser o espinho no pé. Paulo, você tem razão. E eu já vou adiantando para provocar a reflexão do amigo telespectador e, sobretudo, do amigo telespectador de Várzea Grande. O atual prefeito não vai resolver, não vai sanar não fala isso, não. essa questão. Isso é pessimista. Por uma razão muito simples, amigo, muito simples. Várzea Grande também cresce de uma forma desordenada. E ao crescer, a demanda aumenta. E ao aumentar a demanda, o que se tem não consegue atendê-la. Simples assim, é simples. Aliás, o presidente do DAI, que me fugiu o nome agora, no primeiro ano de gestão dele, ele foi convocado para a Câmara de Vereadores e, à época, o presidente era o deputado hoje, Fabinho. E foi o próprio presidente da Câmara que fez a pergunta para o presidente do DAI. O que é necessário para se resolver o problema da água de mais de 40, 50 anos na Várzea Grande? E o presidente do DAI, ao responder a pergunta que lhe foi feita, disse o seguinte: precisa de R$1,5 bilhão de reais, dinheiro que a prefeitura não tem e o DAI muito menos. Porque existe também um encanamento antigo, sobretudo na área central da cidade, o encanamento é antigo, desperdiça muito mais água do que em qualquer situação, amigos. Então, vai resolver o problema? Gostaria muito que resolvesse, mas não irá resolver. Isso é racional, é ser racional a coisa. E o prefeito está certo quando não entra nessa questão.
Teve avanço, claro que teve. Ninguém duvida disso. Mas o avanço não é suficiente para atender a demanda crescente a cada dia e a cada momento. Norimberg, mas você também essas previsão sua aí que não vai conseguir, tem que pensar positivo, rapaz. Gostaria muito, mas eu tenho que fazer a avaliação. Não vai resolver, não vai. O cara que está lá em Vadagana já está pé da cara porque a água não sobe na caixa. Aí Norimberg está assistindo o programa Opinião lá. A Norimberg fala que não vai arrumar. Calil, se eu fosse você, só de raiva arrumava esse negócio agora até o final da sua gestão aí para não ter problema. Só para dar uma pinceladinha bem rápido, viu? Esse negócio que a Janaína falou aí, rapaz, o Bezerra está há 50 anos no partido. Mais 2 anos para concluir o quê? Ela é a cara do... Mas, menino, será que em 50 anos ele não fez tudo que tinha que fazer no partido? O que aconteceu de fato aí? Paulo e amigo telespectador, vou fazer 2 observações muito rapidamente. Se não me falha a memória, o ex-deputado federal Carlos Bezerra só pertenceu a 2 partidos políticos em toda a sua vida política. Foi no antigo PTB, não é o PTB agora não, o antigo PTB, ele entrou, estudante, entrou no PTB nos anos 60, e aí em 67 houve o ato institucional número 2, que acabou com todos os partidos existentes, a ditadura acabou com todos os partidos, eram 13 partidos, entre eles o PTB, e os filiados do PTB, grande parte foi para o MDB, que foi criado com a ditadura, e o outro foi para a Arena, a outra parte. O Carlos Bezerra, do PTB, pulou para o MDB, porque só existia 2 partidos. Pulou para o MDB e nunca mais saiu. O MDB que mudou alguma coisa, né? Chamava MDB, depois PMDB, quando o PP, o partido PP, do saudoso Tancredo Neves, quando o PP junta com o MDB, formou PMDB. E aí depois, hoje nós temos só o MDB. Então o Carlos Bezerra está há muito tempo, mas existe uma parte do MDB que clama por renovação. Esse clamor está em todos os partidos, porque o partido político tem muita dificuldade de abrir as suas portas para a chamada renovação de fato. É claro e evidente que o Carlos Bezerra não é presidente do partido desde 1967, 1968, não. Ele só passou a ser presidente do partido nos anos 80, porque lá havia o pai do juiz Gonçalo, do Gilson Barros. Mas o que fez o Carlos Bezerra com a habilidade política que ele fez? Ele ia para o interior e reforçava o seu poder dentro do partido, enquanto o Gilson Barros ficava só na capital. E aí ele foi perdendo terreno e passou a dominar o partido. É, verdade. Pode falar o que for do Bezerra, eu também falo, acho que tem que sair, já deu o tempo dele, tanto que as urnas disseram isso no ano passado, né? E como cacique também, vira presidente de honra, como disse a Janaína, e pronto, fica de boa ali, não é? Porque, agora, não podemos deixar na minha opinião, o Carlos Gomes Bezerra faz política com P maiúsculo, é um dos poucos aqui que é craque nessa arte de fazer política, sabe o caminho das pedras ali, a descair da mesa, quem joga sinuca sabe, né, a descair da mesa, como fazer, mas chegou, né, a hora de pendurar a chuteira. O programa Opinião de hoje está aqui entrevistando Paulo Farias, que é o controlador-geral do estado de Mato Grosso. O telespectador, meu caríssimo controlador do programa Opinião, o nosso telespectador está perguntando aqui, ó, mandou aqui no nosso WhatsApp, que é o 998, vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela, aí, ó, tá aí. Boa noite, eu gostaria de questionar ao entrevistado sobre as obras que estão sendo refeitas na Avenida do Moinho. Por que os órgãos fiscalizadores
deixaram pagar a empresa que fez a obra e que agora estão refazendo. O serviço ficou muito mal feito, mas pagaram a si mesmo. E por que a fiscalização não detectou o serviço de péssima qualidade? Eu aguardo a recepção aí da minha mensagem. Obrigado, a pessoa não se identificou. Hã? Clóvis? Clóvis, segundo aqui a minha voz do além aqui. Obrigado pela pergunta, Clóvis. Eu acho que a pergunta é até pertinente para a gente encaixar um tema importante. A CGE ela não avalia todos os processos, né? Então, imagina a quantidade de processos que existem no Estado, a quantidade de pagamentos, a quantidade de contratos que existem ali. Nós temos método para identificar que tipo de processo, quais pagamentos, quais contratos, quais licitações nós vamos fazer avaliação e vamos fazer auditoria. Professor Hollenberg e Paulo, eu acho que esse assunto ele encaixa bem com aquilo que a gente estava falando de orientar os órgãos à maneira correta de se fazer, né? Isso normalmente, esses problemas falam para a mídia quando o problema de fato acontece. Mas é que tudo aquilo que foi feito por trás, todos aqueles processos que foram certos, todos aqueles pagamentos que foram corretos, aquelas obras que foram concluídas, normalmente não vale porque isso não dá notícia. Então, esses são os dois vieses hoje de atuação na área de auditoria e controle da CGE, que o senhor bem colocou na questão da avaliação e da consultoria. A avaliação a gente vai lá e vai verificar o porquê, Paulo, que esse pagamento não foi feito. A gente especificamente não atuou sobre isso. Talvez o secretário da Cinfra fosse a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. Mas além de saber por que aquele pagamento foi realizado e a obra não foi entregue da forma correta, não estou dizendo que esse caso da Estrada do Moinho seja isso, cabe a nós também, dentro do trabalho de consultoria, professor Hollenberg, orientar os órgãos como eles deveriam fazer. Como eles deveriam fazer a licitação, como eles deveriam gerir o contrato, como eles deveriam acompanhar a execução da obra até chegar ali no final, para que a gente não tenha esse tipo de problema que o telespectador acabou de dizer, de obra de má qualidade, né? Então, a nossa atuação em consultoria é justamente nesse sentido, é prevenir, orientar os gestores e os servidores de como fazer uma boa fiscalização. Legal, verdade. A propósito, o senhor Marcelo de Oliveira, Marcelo Padeiro, o senhor não é por falta de convite que o senhor não veio até aqui agora. Alguém vai falar comigo aqui agora? Porque estou mexendo aqui no microfone aí. Hã? Ah, tá, beleza. Tem outra pergunta que chegou aqui, Paulo Farias. Aqui, olá, eu sou Ângelo Oliveira, presidente de honra da Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, Audicom MT. Gostaria de parabenizar pela excelente entrevista de grande interesse público, concordo que é de grande interesse público. Eu também gostaria de apresentar uma questão ao Controlador-Geral de Mato Grosso. Ele poderia explicar para a sociedade se existe controladoria interna nos municípios de Mato Grosso e se essas controladorias devem ser implantadas por exigência da Constituição Federal e Estadual. Além disso, eu gostaria de saber qual a opinião do Controlador-Geral de Mato Grosso sobre como essas controladorias estão funcionando lá nos municípios do estado. Agradeço novamente, parabenizo aí pela relevante entrevista. Importantíssima pergunta que eu também tive já essa curiosidade, que o senhor esteja à vontade para responder então. Obrigado, viu, Ângelo? Boa noite, colega Ângelo. Ângelo é presidente de honra da Audicom, a Associação dos Auditores Internos dos Municípios. Hoje não há um padrão de controladoria geral nos municípios, né? Mas grande parte dos municípios mato-grossenses possui sim controle interno, possui controladoria geral, às vezes não com o nome controladoria, mas às vezes com o nome auditoria. Acho que é extremamente importante, sim, assim como a Controladoria Geral do Estado, hoje ela é ocupada em virtude de lei por um servidor de carreira, né? Isso traz independência para a atuação do órgão. Eu entendo que as controladorias dos municípios também devem ser ocupadas por pessoas de carreira, porque isso traz independência na sua atuação. Há uma
uma lead da Audicom em nível nacional, inclusive, se não me engano, há uma ação no Supremo Tribunal Federal que trata desse assunto. O TCE de Mato Grosso já deu orientação de que os cargos de controlador-geral dos municípios devem ser ocupados por servidor efetivo, e eu concordo com essa posição e acredito sim que as controladorias, e isso deve estar previsto em lei, a ocupação por cargos efetivos. Quantos municípios há no estado de Mato Grosso com auditoria, com controladoria? Olha, eu não faço parte da Audicom, né? Então, mas você assim, não sabe, né? Porque eu ia perguntar como. Eu acredito que o Ângelo consiga te passar esse número É exato. uma pergunta importante, até para curiosidade que eu tenho, pelo menos, saber, por exemplo, quantas são e se ambas têm, ou alguma tem, parceria com a Controladoria Geral do Estado no sentido de aprimorar conhecimento. Boa pergunta. Boa pergunta. E essa eu sei te responder, eu não sei te responder o número de... Então, em 30 segundos, responde para eu o intervalo comercial. Nós temos um termo de cooperação com a Audicom e nós fornecemos capacitações para eles. Esse termo de cooperação foi assinado no início desse ano, na troca da nova presidência da Audicom. A CGE tem um grande conhecimento acumulado, 30 segundos, e nós estamos passando para eles têm participado das nossas capacitações. Olha que bacana, eu não sabia disso, que bacana que tem então já os municípios com aqui a Controladoria Geral do Estado tem essa parceria aí para dar uma aprimorada aí, para dar um up nos conhecimentos. Que legal que isso existe. Mas é bem breve, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Aliás, mandar um abraço para o Ciro Gonçalves, gente boníssima, assim, com quem eu já tive, na época que ele fazia o papel que o Paulo Farias faz hoje, né, na controladoria, muitas entrevistas, assim, gente decente de primeira linha. O Zé Alves também. O Zé Alves está na auditoria? Onde que está o Zé Alves hoje? Zé Alves é um patrimônio da Controladoria Geral do Estado, ele continua lá, ele é secretário adjunto executivo de ações estratégicas. Zé Alves de Guerra, e também já fiz várias entrevistas com ele também, só gente boa que tem lá. Conheço essa rapaziada toda lá. Enfim, eu vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro, abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado desta noite, o Controlador-Geral Paulo Farias. Secretário, tem um trecho aqui da fala do senhor que eu encontrei no site da própria auditoria, e o senhor fez o seguinte comentário. O seguinte fala, no dia 17/11 do ano passado, entre aspas, quando a denúncia é enviada pela ouvidoria à corregedoria, é feita uma análise de admissibilidade para verificar se existe um fato concreto e se tem a indicação de onde conseguir prova para fazer a apuração de forma correta do ilícito disciplinar e não do denunciado, já que a correição investiga fatos e não pessoas. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho que o senhor mesmo mencionou, para que o amigo telespectador possa entender o que eu acabei de ler, de fato. Essa fala foi feita na construção, né, na reformulação. Assim como a gente está passando pelo processo de aperfeiçoamento da área de auditoria e controle, a gente também tem passado pelo secretário, me perdoe a minha intromissão. Claro. É só para o senhor se localizar quando o senhor fez essa afirmação. O senhor era superintendente de responsabilização Sim. de agentes. Agentes públicos. Agentes públicos, exatamente. É a área que faz o processamento das pessoas físicas dentro da Isso. Controladoria Geral do Estado. Como eu dizia, a gente está passando por um processo de aperfeiçoamento, e esse processo de aperfeiçoamento ele é contínuo, ele nunca termina. A lei de abuso de autoridade, ela veio trazendo algumas questões, e uma das questões é que você não pode abrir processo contra pessoas, ou seja, eu não posso investigar o Lorenberg Alves. Eu tenho que investigar a conduta. Que conduta foi realizada? Então, nesse sentido,
não se abre, não se instaura um processo de investigação contra o Nuremberg. Se abre o processo de instauração contra uma conduta que você tenha cometido. Um ato de fraude, um ato de corrupção, uma conduta antiética contra o colega. Então, é o fato que aconteceu, não a pessoa. Então, essa fala foi feita nesse sentido. E por que não pode se abrir? Justamente porque nós temos uma lei de abuso de autoridade. Eu não posso abrir um processo contra uma pessoa só porque eu não gosto daquela pessoa. Eu tenho que ter ali indícios de autoria e de materialidade para... O que é autoria? Se foi você mesmo que fez, e a materialidade é se aquilo que você fez é contrário à lei. Então eu tenho que juntar essas duas coisas e ter evidências para que a gente consiga fazer, sim, essa investigação. E essa fala foi feita nesse sentido, totalmente de acordo com aquilo que a gente vem defendendo e vem implantando dentro da Controladoria Geral do Estado. Eu quero falar mais sobre a... Eu pretendo abordar ainda, se houver tempo, mas vai ter tempo, sim, se Deus quiser, fé em Deus. Eu quero falar mais sobre a questão da leniência, dos acordos de leniência, como que são feitos, essa parceria que há entre a CGE, PGE, MPE. Mas eu quero, antes que o senhor falasse aqui, controlador, sobre o programa de integridade. O que nós temos de bom para falar aí? Muitas coisas boas. Mais relevante, né? Muitas coisas boas do programa de integridade. Então, vou ser mais sintético com relação a isso. O programa de integridade, ele trouxe mecanismos de prevenção, detecção, responsabilização e remediação de atos de corrupção e de fraude. Vou passar um por um. O que é prevenção? A gente precisa não deixar acontecer os atos de fraude e de corrupção. Então, nesse sentido, a gente tem estabelecido medidas de capacitar as pessoas, de orientar... mais preventivo mesmo. De forma preventiva, de evitar com que aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro desse que o colega trouxe aí, da questão da Estrada do Moinho, né? Então, a gente precisa ir lá e orientar o órgão como é que se faz uma gestão, como é que se faz uma gestão e fiscalização de um contrato, como é que ele faz isso de forma correta, como é que ele vai lá na obra, vai verificar se tudo que foi está previsto no contrato, se foi de fato entregue. Então, essa é uma atuação preventiva. Então, é não deixar acontecer os ilícitos. Mas aí você não deixa de ser interno para ser externo? Porque você acaba tendo que fazer um papel que seria de um Tribunal de Contas ou de uma Assembleia Legislativa, de ir lá em loco fiscalizar isso aí. Não, mas quem vai lá é o próprio órgão. O que a gente está orientando é o servidor a como fazer isso. Ah, entendi. Então, você tem um servidor da secretaria que é o fiscal daquele contrato que ele vai lá. A gente está orientando ele como ele deve fazer isso. Então, é a função dele. O segundo ponto, que é o ponto da detecção, nós não gostaríamos que atos ilícitos acontecessem. Mas se eles acontecerem, nós precisamos ter ferramentas para detectar. E nesse sentido, a gente tem as auditorias que fazem essa verificação. Nós temos os canais de denúncia da nossa ouvidoria e nós temos as investigações da nossa própria corregedoria. Então, detecção. Se nós detectarmos algum tipo de ilícito, nós passamos para o próximo passo, que é o passo da responsabilização. Então, nós temos que ter mecanismos céleres e efetivos para punir de forma correta aquela empresa ou aquela pessoa. Nesse sentido, a gente vem desenvolvendo dentro da corregedoria uma série de medidas para tornar a corregedoria ágil dentro dos seus processamentos. E isso a gente já vê claramente. Nós tivemos uma redução de mais de 50% no tempo médio de processamento de pessoa física nos últimos 7 meses, né? Então, 50% em 7 meses? A gente estava pouco mais de 1.000 dias no processamento, hoje a gente está em pouco mais de 500. Isso não é algo para se orgulhar, a gente não se orgulha disso. Pode reduzir mais ainda. A gente vem trabalhando justamente para reduzir cada vez mais. Imagine que uma pessoa envolvida dentro de um processo, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela é afetada psicologicamente, ela é afetada financeiramente por ela estar envolvida. Então a gente precisa processar da forma mais célere possível e a gente tem buscado fazer isso. Uma vez responsabilizada a empresa, então a gente já falou da prevenção, da detecção e da responsabilização, a gente tem que passar para o último ponto, que é da remediação. Ou seja, se isso aconteceu, nós precisamos implementar medidas para que isso não aconteça de novo. Então, nesse sentido, nós temos desenvolvido as consultorias em todas as áreas, nas áreas de auditoria, controle, nas áreas de correção e nas áreas de ouvidoria, que é justamente, olha, nós temos um problema, vamos sentar com vocês aqui no órgão, e vamos discutir qual é a melhor solução para que isso não aconteça de novo. Então, o programa está estruturado com essas medidas de prevenção. Mas e a responsabilização? Se houve o erro, identificou o erro, e o remédio jurídico, não judicial para isso, qual que seria? Seria algum tipo de punição para a empresa, para quem Com certeza, eu não excluí a punição aqui.
Eu falei que durante a responsabilização a gente vai punir. A gente vai punir o agente público, e aí das mais diversas punições que existem ali, a gente tem advertência, a gente tem suspensão, e em casos mais graves a gente tem a demissão. E as pessoas jurídicas, a gente vai aplicar as multas previstas na 12846, as restrições de participar de licitações, os impedimentos de contratar com a administração pública. Eu não excluí essas possibilidades. Não, eu não falei que você excluiu, só porque eu fiquei pensando assim. Não. É claro, é porque talvez eu não tenha sido tão claro na minha fala. E o programa de integridade, lançado agora no dia 11 de julho pelo governador e pela Controladoria Geral do Estado, lá na CGE, ele prevê que dentro de um prazo de até 12 meses, todos os órgãos do Poder Executivo, os 34 órgãos e entidades do Poder Executivo, precisam aderir ao programa de integridade. Depois da adesão do programa de integridade, eles têm 180 dias para construir os seus planos de integridade. Os planos de integridade são medidas voltadas para diminuição, eliminação de casos de nepotismo, de conflito de interesse, em uso de bens públicos em benefício próprio, entre outras medidas que nós temos tomado. E a Controladoria Geral do Estado tem uma unidade específica que presta consultoria para os órgãos para eles elaborarem esse plano de integridade. Legal. Olha só, a última pergunta aqui, eu queria que desse uma pincelada aí sobre os acordos de leniência, rapaz. Isso tem feito a diferença? E outra coisa, qual é o fluxo, o volume de acordos e o resultado final disso tem sido satisfatório? Eu queria que você fizesse um resumo aí, em uns 2 minutinhos aí para a gente. Os acordos de leniência. Os acordos de leniência, eles são firmados normalmente ao longo da instrução de um processo de responsabilização de pessoas jurídicas, né? Como é que funciona esse acordo? A empresa se compromete ela vem ali, ela faz a sua delação, né? Ela afirma que ela cometeu aquele ato ilícito, ela se compromete a ajudar ao esclarecimento dos fatos e a robustecer outros processos contra outras pessoas jurídicas, por exemplo. E, em troca disso, é feito um acordo, né, que ela vai pagar ali multa e valores para não ser processada. Se ela descumprir esse acordo, depois o processo volta e caminha normalmente. Hoje, em Mato Grosso, nós temos o volume acumulado desde 2016, como eu havia falado para vocês, de mais de R$1 bilhão em acordos de leniência. Esses valores já retornaram aos cofres públicos, a maior parte disso, e em alguns casos há uma espécie de um parcelamento ali e as empresas vêm pagando isso. Legal. Lorenberg, eu tenho 3 minutos aqui. Se você tiver o compromisso comigo de fazer uma pergunta em 10 segundos, para ele responder em 3 segundos, para ele dar certo. Você não tem... Muito rapidamente, secretário, mas muito rapidamente mesmo. Em tese, aumentou o serviço para a CGE. Se aumentou o serviço, quantos auditores tem na CGE para contemplar todo esse trabalho? Hoje nós somos 100 auditores. 100 auditores, né? Nós tivemos aumento ali em 2017, nós tivemos aumento, o governador concedeu ali mais 15 auditores no final de 2021, hoje nós temos o quadro completo, somos 100 auditores. É um número suficiente ou ainda não? É um número adequado, digo que é um número adequado. Hoje nós buscamos mais eficiência no nosso trabalho e utilizar os recursos. Acho que a palavra-chave do governador, eficiência, é o que a gente tem tentado internalizar, ser eficiente nos nossos trabalhos. E nós somos não só 100 auditores, todos os cargos da instituição, todos os cargos comissionados da área finalística são ocupados por servidor efetivo, servidor da casa. Beleza. Eficiência com tecnologia, com material humano também, viu, governador? Não é só tecnologia, tem que dar uma valorizada também no pessoal, fazer concurso, se for o caso, se exigir, né? Mas está falando que é o adequado, quem sou eu para dizer que não, não é? Encerrando aqui o programa, eu gostaria muito de agradecer aqui ao Paulo Farias, Controlador-Geral do Estado, por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar. Você vê que muita gente não tem informação sobre isso. E aqui a gente deu uma boa... E tem muito assunto que a gente não abordou aqui, mas fica para uma próxima aí. Se você quiser fazer denúncia anônima, como que faz? Tem um canal, bem rapidinho, para a gente falar isso, para encerrar. Qual que é o canal para a pessoa? Temos um canal, sim. Um canal que é para você denunciar ali situações que você enxergar
para que depois haja a fiscalização, a investigação. Qual que é? A gente não aceita sua denúncia não, tá, Paulo? A gente aceita Elogio sugestões, também. reclamações, Elogio elogios. Temos o WhatsApp, é o 65-98476-6548. E os telefones 162 ou o 0800 647 1520. Ok. Quem quiser também pode mandar um e-mail para o ouvidoria@cge.mt.gov.br. Tem ouvidoria também. É isso aí. Obrigado, Paulo Farias, por ter estado conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo de bom. Ligiane, um beijo para você, minha querida jornalista, assessora de imprensa lá. Um abraço, um beijo para sua mãe, viu? Gosto muito dela. Nuremberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. A juíza de Direito da primeira vara da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá, Gleide Bispo Santos, ao vivo, às 7h30 da noite, amanhã aqui. Então, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.